meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre a palavra de Deus, né, que é muito importante em nossas vidas. E eu espero que vocês assistam o vídeo até o final, deixe logo o seu like para não esquecer, ative o sininho de notificações, porque assim que eu postar, vocês vão ser notificados. E coloque lá para todos, porque assim você vai ser notificado assim que eu postar meu vídeo. E se inscreva se você ainda não é inscrito, né? Para fazer parte do meu cantinho, da minha família. E bora lá, gente, para mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu vou ler Lucas 9, do 23 ao 27. E espero que essa palavra toque ao seu coração, assim como tocou ao meu coração. E eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final. Lá em Lucas 9, 23, fala sobre os discípulos de Jesus que devem levar a sua cruz. No 23 diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, negue-se, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. No 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua salvação. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonharei também, né? Jesus está falando. Quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos, no 27. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passará pela morte, até que venha o reino de Deus. Isso, minhas amadas, aqui nessa passagem da Bíblia, Deus estava falando com os seus discípulos, né? Chamando os seus discípulos para segui-lo, né? Então ele fazia esse convite aos seus discípulos. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus fazia esse convite aos seus discípulos. E muitos seguiram Jesus, né? E outros não quiseram seguir a Jesus, não quiseram deixar a sua família, não quiseram deixar as suas coisas para seguir a Jesus. Mas esses 12 discípulos, eles seguiram Jesus, entendeu? E eu, né, ontem à noite eu estava lendo essa mensagem e Deus tocou fortemente ao meu coração para me falar aqui para vocês, né? Porque assim como ela impactou o meu coração, ela pode impactar o seu também. E eu espero de coração que vocês assistam esse vídeo até o final, né? Que compartilhe para mais pessoas ouvirem a voz do Senhor. Porque quem está falando aqui não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, né? Porque assim que a gente se coloca na presença do Senhor, a gente pede ao Senhor para ser usado, para ser um vaso diante dele, que é assim que eu falo para o Senhor. Eu sei que todos nós temos os nossos pecados, os nossos defeitos, mas Deus, ele usa quem ele quer, ele restaura, ele transforma. Ele é o Deus que pode todas as coisas, não é verdade? E essa mensagem, gente, eu coloquei assim, que eu anotei algumas coisas aqui para mim não esquecer. Leve a sua cruz. Você e eu temos levado a nossa cruz? Temos seguido verdadeiramente o que Deus tem nos ensinado? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês responder aí nos comentários, né? E o que eu anotei aqui, o que mais me chamou a atenção nessa palavra aqui que Deus colocou ao meu coração, a primeira coisa foi negar-se a si mesmo. Ah, gente, é muito difícil a gente negar o nosso eu, né? Porque a Bíblia fala que é preciso deixar o seu eu de lado e permitir que Deus assuma o controle da sua vida. Lá no 2 Coríntios, que eu anotei aqui, 2 Coríntios 5:17, fala que nós devemos nos tornar uma nova criatura diante da presença de Deus. Nós não devemos ser, quando a gente se entrega a Deus, quando a gente deixa que Deus assuma o controle das nossas vidas, nós precisamos nos transformar
em novas criaturas diante de Deus. A gente deixa Deus nos transformar, na verdade, né? Deus nos transformar em outra criatura. Porque se a gente permite que Deus entre em nossas vidas e nós continuamos ser a velha criatura, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e nós devemos prestar muita atenção nisso, minha gente. Minhas amadas, a gente deve prestar muita atenção e pedir a Deus um discernimento espiritual, pedir a Deus uma direção, falar com Deus: Senhor, transforma a minha vida, Senhor, o que há de errado em mim, Senhor, tira de mim, Senhor Deus amado. Eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero fazer a tua vontade todos os dias da minha vida. Você tem que dizer isso com o Senhor, porque nós temos intimidade para falar com o Senhor. A oração, minha gente, é uma intimidade que nós temos com Deus, é uma ligação entre nós e Deus, uma ligação vertical que nós temos com Deus. Nós temos o livre-arbítrio de falar com Deus, né? E lá em 2 Coríntios 5,17, como eu já falei, nós temos que nos tornar uma nova criatura diante de Deus. Eis que tudo se fez novo, né? O que é velho já passou. Se você se entregou a Deus, se você se converteu verdadeiramente, você tem que ser uma nova criatura diante de Deus, minhas amadas. Você tem que deixar o velho eu, as velhas coisas, os velhos hábitos, as velhas atitudes, tudo aquilo que desagrada a Deus, você tem que deixar para trás e ser uma nova criatura diante de Deus para se tornar filho de Deus. Olha que maravilha, que glória, né? E a segunda coisa que me chamou a atenção é que ouvir a palavra de Deus, nós devemos ouvir a palavra de Deus. E como é que a gente ouve a palavra de Deus? Através da Bíblia. Nós, como cristãos que nós somos, né? Porque nós sabemos que todos nós temos os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. O ser humano é falho, ele está sujeito a cair a qualquer momento. Então, o que nós devemos fazer? Orar e vigiar a todo tempo, para que nós não venhamos a cair. E quando a gente vê um caído, a gente não vai apontar o dedo e julgar. A gente vai orar por aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não queira ouvir os nossos conselhos, mas a gente vai orar por ela. Senhor, tem misericórdia da vida do irmão, restaura aquela vida, traz ele de volta para o teu aprisco, né? É uma ovelha perdida, minhas amadas, é uma ovelha que precisa e depende de Deus. Então nós não devemos julgar nem condenar, nós devemos orar, né? Porque naquele momento aquela pessoa não quer um conselho, ela quer viver a vida dela, né? No pecado, fazer o que ela quer, mas nós devemos orar por aqueles que se desviam da presença de Deus, né? Aí eu coloquei aqui, ouvir a palavra de Deus. É muito importante ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, porque não adianta só ouvir, né? E não fazer nada. A gente tem que ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia e colocar em prática. É muito difícil, né? E é necessário ter conhecimento, né? E para isso, ter conhecimento, a gente deve fazer o quê? Deve ler. Para a gente conhecer a Bíblia, a gente tem que ler toda a Bíblia, né? A gente tem que ler e colocar tudo que a gente vê aqui, que a gente ouve, que a gente lê, né? Que a gente escuta de algum sermão, de alguma pregação, colocar em prática, praticar a palavra de Deus todos os dias de nossas vidas, né? E dar um bom testemunho, minhas amadas. A gente vê por aí muita gente que está na presença de Deus, que se converte, que acha que se converteu, né? Que é convencido, na verdade. E a Bíblia fala que muitos dizem Senhor, Senhor, mas não servem verdadeiramente ao Senhor. Nem todos que estão na presença de Deus são verdadeiramente servos do Senhor, porque Deus diz que tem o joio e tem o trigo, não é verdade? Mas só Ele sabe quem é joio e quem é trigo, a gente não sabe, mas a gente tem que procurar fazer a nossa parte, né? Dar um bom testemunho da obra de Deus, falar do amor de Deus. Não se cale, minhas amadas. Se Deus colocou um dom na sua vida, você tem que proclamar esse dom, você tem que multiplicar esse dom e não enterrar esse dom, entendeu? E a obra de Deus é para você expandir. Deus te chamou para você trabalhar na obra dele. Não foi para você ficar parada, não, de braços cruzados, não. Deus te chamou para você ler a palavra, praticar a palavra, dar um bom testemunho da obra dele, falar da obra dele, fazer a obra dele aqui na terra, né? Lá em Mateus
7:24 fala: aquele que ouve e pratica será comparado ao homem prudente. Você sabe que o homem prudente é aquele homem que é firmado como uma rocha na presença de Deus, né? Então, assim, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é comparado a um homem prudente. Ele é firmado como uma rocha. Se você ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus e dá bons frutos da palavra de Deus, você está firmado em Cristo, porque Cristo é a rocha. Cristo é aquele que nos leva até Deus, é a ponte que nos liga até Deus. Então vamos, minhas amadas irmãs, ouvir e praticar. E dar um bom testemunho, não escandalize a obra de Deus. Gente, ai daquele que escandalizar a obra de Deus. Ai daquele que dá um mau testemunho da obra de Deus. Deus te chama para ser santo. Deus te chama para viver em santidade, para fazer a tua vontade. Eu vejo por aí, minhas amadas, eu sei que quem está em pé está sujeito a cair. Até eu mesmo estou sujeita a cair a qualquer momento. Por isso que nós devemos orar e vigiar. Mas nós vemos por aí, se nós que somos cristãos, que andamos na presença de Deus, a gente vê por aí tanta gente na igreja fazendo coisas que desagradam a Deus, que a gente fica entristecido. A gente não fala nada, a gente só ora, mas a gente fica entristecido por muitos maus testemunhos que há por aí. Pessoas que estão dentro da igreja, que deve e não paga. Pessoas que estão dentro da igreja, que andam na rua quase nu. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando para vocês usar só saia arrastando no chão, nem blusa aqui não. Porque não é isso que Deus quer de nós. Às vezes, muitas vezes, uma calça é mais decente do que uma saia colada no corpo, né? Eu estou dizendo assim, que as coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Se você é uma nova criatura, se você se converteu, se você está diante da presença de Deus, o que é que você tem que fazer? O Espírito Santo, ele incomoda a gente. Se você não está sendo incomodado pelo Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Você não está tendo intimidade com Deus, você não está tendo intimidade com o Espírito Santo. Nós que somos servos de Deus, a gente tem que orar e vigiar e dar um bom testemunho. A gente fala isso direto na Bíblia, Deus fala isso direto na Bíblia. O servo de Deus, a serva de Deus, tem que andar com ordem e decência, não vai andar nu, mostrando o seu corpo, dando mau testemunho, porque as pessoas falam mesmo. Se a gente dando um bom testemunho, as pessoas já falam. Imagine a gente fazendo coisas que desagradam a Deus, dando mau testemunho, aí que o povo fala mesmo, cai matando. Principalmente aquelas pessoas que andam no meio dos ímpios, que fazem as mesmas coisas que os ímpios fazem, entendeu? E acha que está servindo a Deus. Eles estão se enganando, né? Se enganando porque Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe o que há dentro do nosso coração. Deus sabe quem está realmente servindo a Ele em espírito e verdade. Deus sabe aqueles que estão se enganando, porque enganar a Deus ninguém engana. A gente acha que engana, mas não engana a Deus, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos, Ele vê nossas atitudes, Ele sabe de todas as coisas. Então não adianta, você engana a você mesmo, mas a Deus você não engana. E tem muitos também pecados ocultos, né, que as pessoas têm medo de falar, têm medo de confessar e muitas vezes ser condenado, né? Então a gente tem que ver muito isso. Nós que estamos na presença de Deus, porque servir a Deus não é fácil, o caminho é estreito, muito estreito, mas com Deus a gente vence, porque o caminho é estreito, mas Deus está lá no fim, nos chamando, eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou te ajudando a atravessar esse caminho que é difícil, mas eu estou ao seu lado te ajudando. Se você servir a Deus em espírito e em verdade, Deus vai estar contigo todos os momentos da sua vida. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Seus amigos podem te abandonar, sua mãe e seu pai podem te abandonar, seus filhos podem te abandonar, mas Deus, Ele nunca te abandonará.
porque Deus, ele te escolheu primeiro. Então, minhas amadas, o mínimo que nós podemos fazer é servir a Deus em espírito e em verdade. Pedir a Deus que tire de nossa vida tudo aquilo que desagrada a Ele, tudo aquilo que está impedindo das glórias, das bênçãos de Deus chegar até a nossa vida, porque muitas vezes, muitas e muitas vezes, as bênçãos de Deus não chegam até nós por causa dos nossos pecados. Não é a maioria das vezes, muitas vezes não é o tempo. Não estou dizendo aqui que quem não recebe bênção está em pecado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim, que muitas vezes não é o tempo certo, porque Deus sabe o tempo certo para nos abençoar. Mas tem vezes que as bênçãos não chegam até a nossa vida por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, por causa que nós estamos distante da presença de Deus. Nós achamos que estamos com Deus, mas estamos distante da presença de Deus. Então vamos olhar, vamos ver o que está acontecendo em nossas vidas, minhas amadas, porque a volta de Jesus está próxima. Nós estamos vendo aí os sinais, muitas coisas acontecendo e estamos dormindo. Não estamos vendo que Jesus está voltando. E Jesus, ele vem, ele não demora. E muitos estão brincando com a obra de Deus. Muitos estão brincando de ser crente. Muitos estão brincando. E Deus não é brincadeira, não. Com Deus não se brinca. Pode ter certeza disso. E outra coisa que eu anotei aqui é obedecer. É uma das coisas mais difíceis que a maioria das pessoas acha, obedecer. O filho acha difícil obedecer ao seu pai e à sua mãe. E nós, como servos de Deus, a gente acha muito difícil obedecer a Deus, porque tem muitas coisas que são difíceis realmente. Mas nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, que somos chamados por Deus para obedecer, né? Obedecer a palavra de Deus. Aqui eu anotei aqui, a obediência é fundamental na vida do cristão. A obediência é fundamental. Não adianta você se converter e não obedecer os 10 mandamentos, não obedecer a palavra de Deus, não obedecer o que Deus quer para nossas vidas. A obediência é fundamental na nossa vida com Cristo. É preciso obedecer o chamado de Deus. Todos nós temos a oportunidade de viver uma intimidade com Deus. Basta aceitá-lo e permitir que seja o Senhor das nossas vidas. Oh, gente, isso é muito forte. Isso é muito forte, muito forte, muito forte. E eu vi assim, ó, a presença de Deus mesmo nisso aqui. A obediência é fundamental em nossas vidas. É preciso obedecer o chamado de Deus. Se você quer servir a Deus, minhas amadas, é preciso obedecer o chamado de Deus. Todos nós temos a oportunidade de viver a intimidade com Deus. Gente, é muito bom você saber que Deus está ali, ouvindo a sua oração. A oração é aquela intimidade que você tem com Deus. É você sentir a presença de Deus em sua vida e sentir que Deus está cuidando de você, que Deus está ouvindo sua oração, que Deus está ali a todo tempo, cuidando, zelando por você, por sua família, pela sua saúde, pela sua casa. Gente, não tem coisa melhor no mundo. É sentir a presença de Deus em nossas vidas. É sentir o Espírito Santo de Deus dentro de nós, sabe? Dentro da nossa vida é uma coisa maravilhosa. Quem não teve ainda esse encontro com Deus, tá esperando o quê, minhas amadas? Vá até Deus e diga a Deus que você quer servir a Ele. Diga a Deus que você quer aceitá-lo como Senhor da sua vida. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Se entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque a intimidade com Deus é maravilhosa. Quando você tem intimidade, quando você se entrega a Deus, né, permite que Deus entre na sua vida e faça morada, Ele tem essa intimidade com você. Você sente a presença dele, você sente que ele está em sua vida. E aqui eu anotei Atos 5:29, depois vocês leem aí na sua casa. Lá em Atos 5:29 fala que antes importa obedecer a Deus. O mais importante de tudo na vida é obedecer a Deus. O fundamental para a nossa intimidade com Deus é obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus, obedecer e ler a palavra de Deus. Porque só assim você vai sentir verdadeiramente
que Deus está com você, que Deus está na sua vida, entendeu? E essas 3 coisas, né, gente, que eu anotei aqui, que eu quero que vocês leiam em sua casa, que você tem que negar-se a si mesmo, que você tem que ouvir a palavra de Deus, que você tem que obedecer a Deus. E eu espero que essas 3 coisas façam parte da sua vida. A obediência, a ouvir a palavra de Deus, a negar-se a si mesmo e viver para Deus, porque não adianta você viver para o seu eu e perder a sua salvação. O que adianta? O importante, minhas amadas, é negar-se a si mesmo. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Mas com Deus, nós podemos todas as coisas. Não é assim que a Bíblia fala? Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então Deus, ele nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos orienta, ele está conosco a todo o tempo. Basta nós querermos, porque Deus, minhas amadas, ele não invade a sua vida, ele bate na porta do seu coração. Se você abrir, ele faz morada dentro do seu coração. Então é isso, é essa mensagem que Deus colocou em meu coração para falar com você nesse dia abençoado por Deus. E eu espero que essa mensagem tenha tocado verdadeiramente ao seu coração, que você possa ler a palavra de Deus e entender o que Deus quer para a sua vida, e que Deus possa assim abençoar a minha vida e a sua vida. E se você tem algum pedido de oração, deixa aí nos comentários que eu orarei por a sua vida. E eu espero também, minhas amadas, que vocês orem pela minha vida, porque sempre que Deus toca no meu coração, eu estou trazendo essas mensagens de Deus para nós, né? Primeiro ela veio edificar a minha vida e agora eu estou edificando a vida de vocês, porque eu senti da parte de Deus falar essa mensagem. E eu espero que vocês tenham gostado e deixe o seu like, compartilhe, porque muitos precisam ouvir a voz de Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, gente. Que Deus abençoe a sua vida.